A gente trabalha com criação das abelhas nativas. A gente trabalha em torno de 1.500 a 1.700 enxames que a gente trabalha. Também sou produtor rural, a gente trabalha com morango. A gente trabalha com 40 estufas de morango semi-hidropônico. E trabalhamos muito forte na parte de abelhas sem ferrão. Então o nosso foco, a propriedade principalmente, ela está focada em multiplicação ou divisão de enxames. A gente trabalha em torno de 10, 12 espécies na linha de produção, muito forte. Algumas espécies que a gente não trabalha na produção. Então hoje eu, um pouco atrasado, que a gente veio para cá em função de viagem, mas eu tento mostrar a maneira de se fazer a multiplicação. Então aqui nós temos uma caixa ímpar, que alguns gostam da caixa baú, caixa ímpar. A caixa ímpar ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, que depois a gente pode retirar a dúvida. Então no início eu vou fazer uma divisão por disco e posteriormente eu vou fazer uma por alça. Essa mesma caixa que eu pretendo retirar os discos, eu vou dividir ela por alça. Então para vocês verem a maneira de a gente fazer as duas divisões. A primeira retirando discos e a outra por alça. Então equipamentos que a gente necessita para se fazer divisão, fita é fundamental, eu até tenho dois aqui, mas é sempre bem interessante. Equipamentos que a gente utiliza, estilete, faca, formãozinho. Às vezes tem uns equipamentos, como eu sou casado, às vezes tem umas coisas que a minha esposa tira porque a gente não é bem comportado, e a gente ajunta e transforma em alguma coisa de equipamento que a gente possa tirar disso. Então, a gente pode comprar esses equipamentos, mas a gente também consegue aproveitar o que a gente tem lá. Telinha para fechar a divisão, no momento que a gente leva a matriz embora. Então são algumas coisas, caneta, eventualmente, se tu quiser anotar a questão de data, então fica bem mais fácil da gente controlar um pouco mais. Então praticamente tudo coisa simples que a gente utiliza. Aqui, não sei se alguém conhece o que é isso aqui. Ceramista, bem bacana. Eu imagino que a maioria do pessoal que cria abelha sem ferrão já faça ou compra de fora. Então é uma ferramenta muito boa de multiplicação. Praticamente isso daqui é igual a dinheiro, espécie, que a gente consegue comprar bastante coisas, ajuda no dia a dia. Para as abelhas é a mesma coisa. Então ela consegue construir potes de pólen, potes de mel, os próprios invólucros e os discos de cria. Então para a abelha isso aqui vale ouro. Isso aí é o que a gente utiliza. Aqui eu tenho uma caixa que a gente trouxe já mais ou menos preparada, mas eu vou desmontá-la para mostrar para vocês. Posso fazer uma pergunta? A gente trabalha com furo, pode ser? O que chama de ceramista? Ela tem uma composição de várias abelhas? 70% de cera de ápice e 30% das nativas. Seja ela jataí, tubuna, canudo ou 50%, conforme a disponibilidade. Então a gente trabalha com 70% e 30%. Então, porque a cera das abelhas nativas ela tem um custo bem mais elevado do que a cera de ápice. Aqui a gente trabalha com caixa, a gente trabalha muito na caixa ímpar, espessura de madeira 4.6, 28 por 28, altura de alça 7 centímetros. Fica um acabamento bem bacana, bem resistente, tanto para dessas abelhas pequenas até as abelhas maiores, que são um pouco mais exigentes. Então é isso que a gente faz. Preparando a caixa, a gente sempre tenta isolar ela. Vocês percebem que tem furos, então essas frestas a gente sempre isola. Quanto mais isolado a caixa, melhor, porque ali entra frio, vento, formigas, aranha, furídeo, não sei, alguém tem problema com furídeo? Que é isso? Mas vocês sabem que o furídeo a gente nunca consegue eliminar. O furídeo ele é o maior devorador de seres humanos. É a mosquinha que a gente vê lá
ali no cemitério, nas caixão, então a gente tem que conviver com ele, a gente nunca consegue exterminar ele. Aqui eu vou fazer a preparação da caixa, então são caixa bem simples, o sistema que a gente começa a fazer. Aqui eu vou fazer uma coisa bem interessante para mostrar para vocês o que é isso aqui, o que vocês imaginam que possa ser isso aqui. Show, é isso aí. Vocês percebem que é uma cera reta, eu só cortei e fiz o túnelzinho que eu vou colocar ele para proteger justamente também a questão de vento, para que a abelha possa entrar e tem o túnelzinho para proteger. É isso que a gente faz. Depois a gente prepara uns palitos de madeira, ou tem pessoas que fazem com estrutura de cera, que a gente pode, onde a gente vai colocar os discos de cria madura em cima. Dá para se fazer desse jeito, ou também tem um jeito mais simples, mais barato, porque isso aqui tudo é um custo, e isso aqui o custo é muito menor. Então, agora a gente vai fazer a parte da sustentação dos discos de cria, que a gente vai colocar na caixa nova. Então aqui a gente fez com palitos de madeira, que a gente consegue bem fácil encontrar na natureza. E vocês percebem, o pessoal que tá nos assistindo, eu coloco uma afirmação, tipo uma sustentação, para que aonde a gente vai colocar esses discos de cria, eles infelizmente não consigam rolar. Então esses discos vão ficar aqui em cima. Se a gente não fosse prender, ele ia ficar rolando, e no momento que o disco entra em contato com o chão, ela não consegue mais fazer a limpeza, ou se ficar um espaço menor, é um prato cheio para furídeo. Então a questão de segurança, quando a gente for fazer a divisão, é fundamental. Aqui a gente vai continuar. Como eu expliquei, a gente vai fazer uma divisão por disco e posteriormente a gente vai fazer por alça. Aqui a gente vai fazer um invólucro, que dependendo do tamanho dos discos, a gente consegue aumentar ou diminuir. Então aqui a gente faz uma estrutura, algo parecido que nem a gente encontra o enxame na natureza, que vai ser algo mais ou menos parecido que nem isso, que a gente vai colocar posteriormente os discos de cria. Vai ser nesse espaço que a gente vai colocar os discos de cria. Aqui vocês percebem que tem uma entrada, a gente também faz um duto de condutividade ali, para as abelhas poderem entrar e chegar aos discos de cria. Feito isso, a gente prepara totalmente a caixa. A gente também preparou uma tampa. A gente poderia colocar somente a tampa, mas se a gente for colocar a tampa, as abelhas elas vão literalmente grudar nessa tampa. E cada vez que a gente abrir, a gente tem que rasgar. Então a gente vai colocar um plástico que a gente consegue visualizar. Até peço desculpa, isso aqui é um plástico que a gente utilizou já lá. Então ali a gente consegue prender. No momento que a gente consegue prender, a gente já vai ter um pouco de espaço a mais para que a gente já consegue trabalhar um pouco melhor. Posteriormente, feito o prendimento, a gente vai também colocar uma canequinha, uma caneca que a gente vai poder alimentar essa abelha. Eu sei que às vezes tem um pessoal que já participou de demonstração que a gente faz, divisão. Eu ia pedir para não falar, mas eu pergunto para o resto do pessoal, por que utilizar uma ou por que utilizar duas canecas? Isso. Então, o que acontece? A abelha ela é muito econômica.
ela tenta economizar ao máximo. Eu ia pedir para vocês, a casa de vocês ela tem 4 paredes, certo? Qual é a maneira mais fácil de aumentar o tamanho da casa de vocês? É construir um puxado. O puxado ele tem somente 3 lados. A abelha praticamente é igual. Quando a gente for fazer a divisão, ela é muito econômica no momento que ela faz o primeiro pote de mel ou pote de pólen. Então ela costuma grudar nesses potes, porque ela já aproveita uma parede. Consequentemente, se a gente alimentar, a maioria das vezes a gente precisa alimentar, então se infelizmente a gente colocar um alimento energético, que é uma água com açúcar, a gente coloca uns palitos de madeira para que ela tenha suporte. Se a abelha não conseguir consumir esse alimento durante o segundo dia ou terceiro dia, a gente é obrigado a limpar ou tirar a canequinha. E infelizmente, se tiver o pote de mel ali, a gente necessita arrancar. No momento que a gente tiver 2 canequinhas, esse alimento ele entra num processo de fermentação, a gente simplesmente retira, o outro pote fica lá, a gente joga fora, introduz um novo pote e tudo fácil. Então, é uma maneira bem simples, bem rápido, que se tu for ver, é uma ideia que a abelha também gosta desse sistema. Eu também sou muito fã sempre de prender o próprio pote. Vocês percebem que as abelhas, principalmente a manassaia, nesses palitos de madeira, às vezes eles tentam até levar para fora. Então, palitos um pouco menores, elas gostam de locomover. E também começam a locomover os próprios potes, os alimentadores. Então eu sempre gosto de prender o pote para que ele também fique preso. Feito isso, mais ou menos, a gente utiliza um tampão em cima para que a gente consiga envelopar praticamente os discos de cria. Então aqui dentro vai ter os discos de cria, sempre maduros, que é uma maneira de observar, para que a gente possa fazer a divisão. Feito isso, mais ou menos, a gente já tem a caixa pronta. Aqui eu vou fazer um outro detalhe para mostrar para vocês. Uma maneira bem fácil desse trabalhar. Como a gente trabalha com muitos enxames, então cada segundo ele é valioso. Se eu for falar para vocês aonde tem o alimentador, vocês iam saber onde é que está esse alimentador? Difícil. No momento que eu colocar uma abinha, a gente sabe aonde é que está o alimentador. Então no início a gente perdia muito tempo em procurar alimentadores. A caixa está fechada, aí se o alimentador está aqui ou ali. Então a gente perdia muito tempo. Cada segundo é valioso para nós, como também para as abelhas. Então uma maneira bem fácil de a gente achar onde é que está o alimentador, a gente coloca o alimento e segue. Posteriormente a gente utiliza, eu sou muito fã do isopor, não sei se também algum de vocês utiliza, mas é bem bacana. Pela questão de ajeitamento, a firmeza da própria tampa na caixa, porque aqui a gente também somente tem um plástico, então se a caixa não acomoda bem, a própria tendência do calor é sempre subir e sair. E a abelha precisa gastar bastante energia para manter seu ambiente aquecido. No momento que a gente colocar um isopor, a tampa ela se acomoda bem. Se vocês for analisar bem, isso aqui não é necessário para um enxame. Tendo um isopor, já é o suficiente. Claro que no momento que a gente olhar para uma caixa sem a tampa, fica um pouco esquisito, sabe? Alguma pergunta nesse... Vou tomar uma água. Pode ser, pode ser. Feito isso, nós vamos dar uma olhada no nosso
Aqui eu também já preparo, que é o segundo momento que eu vou explicar para vocês o que é o sobreninho. Aqui nessa caixa, a gente é um ninho e um sobreninho. Se a gente analisar essas duas caixas, elas são iguais. Ninho, sobreninho, ninho, sobreninho. Na divisão, depois a gente vai fazer, vou mostrar para vocês. Aqui nesse momento agora, a gente vai se preparar para a questão da divisão por disco. A caixa não ficou muito tempo aberta, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem o que é mais ou menos discos maduros? Quando a gente for fazer, vou explicar um pouco também ainda antes de abrir, fazer divisão. Qualquer época do ano? Não. Qual é a época do ano ou quais as condições melhores para que a gente possa fazer uma divisão? Primeira coisa, temperatura. Segunda coisa, florada. São duas coisas cruciais. Ah, mas tem um calor no mês de julho, nós temos um pouco de florada, é o momento certo para a gente fazer divisão? Não. Dependendo do ano, inclusive a gente já fez em alguns anos, 2018, a gente conseguiu fazer divisões em agosto. Mas como a gente mora na serra, aqui também é serra, então a gente sempre espera um pouco mais tarde, a partir de setembro. Esse setembro também já era um pouco difícil. A partir de outubro em diante que é as melhores épocas. E depois se estende até em fevereiro, março, e aí a gente se encerra. Uma coisa assim bem fácil de a gente ver épocas melhores para se fazer divisão é quando tu coloca um mel em cima de uma mesa, num espaço aberto, e a gente não vê que apis está vindo para comer. Sinal que a natureza está farta, que tem muito alimento oferecendo. Nesses momentos, se tu for fazer divisões, é quase certo. Agora, vamos supor que não tem alimento na natureza, vem um monte de apis e tu vai fazer a divisão. Imagina, o enxame já está passando por necessidades e aí vem um meliponicultor lá e ainda divide as forças para ela. A questão da pilhagem é muito forte, porque são leis da sobrevivência. Então a gente tem um pouco menos de sucesso. Claro que a gente pode entrar com a alimentação, mas discos maduros, no caso aqui a manassaia, a gente não precisa ver realeira, porque ela não tem realeira, ela é uma melipona, diferente das trigonas, que são, as trigonas são abelhas menores, que são jataí, mirins, tubuna, canudo. Aí sim a gente precisa ter todo um cuidado de pelo menos colocar 1 a 2 realeiras na divisão para que possa nascer princesa e ser fecundada e virar rainha. Nesses casos aqui, a manassaia, 5 a 10% de todas as abelhas que nascem são princesas aptas a ser fecundadas. Então, é uma facilidade muito grande de fazer a divisão das meliponas. Meliponas são manduri, manassaia, guaraipo e as urussus. Então, é uma maneira bem fácil de fazer. Fácil a gente fala, mas no momento que, quando a gente aprendeu, a gente também tinha um medo ali. Querendo ou não, a gente está fazendo uma cirurgia. Na caixa de abelha, óbvio. Então, são algumas coisas que a gente tenta falar um pouco daquilo que a gente já passou, de cuidados que a gente tenha, que a gente possa ter um pouco mais de sucesso no momento que a gente for fazer divisão. Enxames fortes também é uma coisa crucial, a gente não vai pegar discos maduros de um enxame fraco. Então, basicamente é isso, eu acho que já falei demais, já enrolei demais vocês, e vamos partir um pouco mais para a prática. Aqui a gente vai abrir a colmeia. A gente vê que a colmeia ela tem bastante abelhas, tem uma boa reserva de mel e tem os discos de cria. Aqui a gente vai abrir as lamelas de cera. Vocês percebem que tem bastante cera. E os discos estão maduros ou não? Estão bons? Eles estão com cor de palha?
No momento que a gente conseguir, a gente está abrindo a parte da cera, do invólucro, para que a gente possa pegar esse equipamento que às vezes elas atiram em nós e aí a gente consegue aproveitar. Agora a gente solta um pouco dos discos de cria. A gente consegue pegar em torno de 2 discos. Às vezes a gente consegue fazer divisão com 1 disco, mas se a gente conseguir fazer com 2 discos, é sempre melhor. Então a gente tenta ter um pouco mais de cuidado quando a gente for tirar os discos de cria. Tem um pessoal que diz assim, mas eu tenho que usar luva, eu tenho que usar um monte de apetrechos. Não, não é necessário. A gente consegue retirar os discos de cria bem tranquilos com a parte da mão. Aqui vocês veem os discos de cria maduro. A gente colocou o suporte. A gente vai introduzir esse disco de cria. A gente vai cobrir esse disco de cria. Posteriormente eu vou fazer a divisão do resto do disco que ficou aqui, que a gente vai fazer na parte de cima. Feito isso, vocês percebem que aqui também tem a canequinha, tem os dois potes, tem bastante reserva. Feito isso, a gente volta a fechar a colmeia. Essa colmeia, por sua vez, ela vai embora, para que a gente saiba aonde nós vamos colocar essa caixa nova. A gente gosta sempre de marcar o lugar, porque se eu colocar o lugar do lado, ela vai ter um pouco mais de necessidade de achar seu espaço. Aqui nós vamos colocar lâminas de cera rasgada. Claro que tem, vocês podem perguntar que tem um pessoal que é muito mais caprichoso que nem eu, que eles fazem uns potinhos artificial de cera, que já colocam, porque quando a abelha volta, ela já consegue depositar o próprio néctar ou o próprio pólen dentro do enxame. Mas mais ou menos é isso o que eu faço no meu dia a dia. Então a gente introduz um pouco mais de cera para que ela consiga aproveitar, que ela consegue já ter material para que ela possa iniciar a sua construção. Feito isso, eu volto a fechar a colmeia. A colmeia está mais ou menos dividida. A gente vai trocar de lugar com a caixa-mãe. A caixa-mãe, tu pode tirar. A gente vai posicionar a caixa nova no lugar da caixa-mãe. E aí sim, a gente precisa dar um pouco de identificação para esse enxame. Então, a gente tenta colocar um pouco de cera. A gente consegue tirar um pouco de shell própolis que fica nas laterais das caixas, para que a abelha consiga identificar o seu espaço. Ela não consegue ler e nem escrever, mas ela consegue sentir os cheiros. Então, esses cheiros vai fazer com que a abelha consiga achar a sua casa. Como eu falei antes, a gente trabalha com alguma telinha. Então, nesse caso aqui, a gente vai fechar a colmeia-mãe. E essa colmeia-mãe a gente leva para um outro espaço. Que seja 5 metros, 10 metros. De preferência, virar de lado, para que a maioria das campeiras que estejam coletando o alimento, elas voltam para o lugar da sua caixa-mãe, que infelizmente não está mais, mas tem um monte de recursos para ela, discos de cria onde vai nascer abelhas novas, e também a princesa, que posteriormente ela é escolhida pelas abelhas, pelo enxame, e ela sai da caixa, faz o voo nupcial, ela retorna, ela faz a fecundação fora, e ela retorna e começa a dilatar o abdômen em torno de 14 dias, mais ou menos, dependendo da época. Ela já está pronta, ela já está com o abdômen dilatado e já começa a iniciar a sua postura.
Vocês percebem que está começando a entrar. Claro que é pouco tempo que a gente fez, mas basicamente é isso que a gente utiliza para fazer a divisão. Obviamente que se tu perceber que tem pouca abelha que ficou, a gente consegue, eu gostava de fazer isso muito, pegava a caixa e aí fazia ficava correndo no meio do melipunário e tac, 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 tac. Os vizinhos falavam, ué, esse meu vizinho tá louco, tá pegando caixa e fica correndo batendo na caixa que nem em forma de pica-pau. Por que pica-pau? A abelha identifica que se esse barulhinho é um pica-pau, o pica-pau está querendo roer a caixa, as abelhas saem para defender. E obviamente a gente consegue sacanear das abelhas. Vai ter que, são maneiras que a gente faz, mas são maneiras que a gente consiga retirar enxames, abelhas da caixa. Não vale para todas as espécies, a abelha guaraipo não vai sair. No momento que vocês bater, mais ela vai se esconder. Então aí a gente tem uma maneira que as abelhas vão estar na tampa da caixa, a gente tira, ela sai. Não é necessário que a gente vá bater na caixa. Tem algumas maneiras que a gente consiga ter esse tempo de ficar, mas é bonito, vamos ser bem honestos, tu fica batendo na caixa e a revoata para tudo que é lado e vai saindo correndo as abelhas atrás. E aí, obviamente, que elas vão voltar para sua colmeia, que é a caixa nova que ficou. Obviamente que eu não gosto de alimentar logo em seguida da divisão. Eu espero em torno de meio-dia para as abelhas poderem começar a se organizar. Porque se no momento que tu começar, qualquer caixa que tu for colocar alimento, a prioridade naquele momento se inicia para envasar esse mel, esse xarope, esse alimento energético que a gente dá. Porque ele logo vai entrar num processo de fermentação. Então a gente está fazendo duas coisas no mesmo momento. A gente fez a divisão, já coloquei um alimento, a abelha já não sabe mais o que fazer o quê, se é para fechar a fresta da caixa, se organizar. Então eu gosto de alimentar em torno de 12 horas até 24 horas, porque a gente sempre tem que fazer a divisão quando tem alimento na natureza. Então ela não vai passar fome. Então até lá ela já se estruturou. Vocês percebem que no dia seguinte de uma divisão, vocês olham, às vezes já tem algum pote de alimento construído ou até quase fechado sem dar alimento. E obviamente isso reflete em furídeos. Quanto menos furídeos, mais sucessos a gente vai ter. Então o furídeo a gente precisa manejar. Se vocês acham que conseguem exterminar o furídeo, pode ter certeza que vocês estão no momento errado. O furídeo é uma coisa que a gente vai conviver com o resto das nossas vidas e gerações futuras. Feito isso, eu também não sei o tempo que a gente tem aqui, não sei alguém que fala. Agora eu vou fazer a divisão. Isso aqui é a divisão por discos que a gente faz, é bem normal. E agora a gente vai fazer, nós vamos preparar mais uma parte, que é a parte que eu vou explicar, que é isso daqui. Essa caixa, ela tem isso aqui. Isso aqui é um estrangulador, que a gente possa retirar, onde fica os potes de mel, e a postura subindo, que a gente consegue dividir o enxame de abelha, literalmente a caixa no meio, sem precisar rascar discos de cria, sem romper potes de mel e potes de pólen. Então, é uma maneira bem fácil de fazer a divisão. Inclusive, eu não trouxe um outro alimentador, eu acho que está lá, mas obviamente que a gente também vai introduzir um outro alimentador. Aqui eu vou colocar depois lâmina de cera por cima, para envelopar, porque a postura nova dessa caixa está vindo por baixo, e a postura madura estava aqui em cima, inclusive vocês viram que ainda ficou um pouco de disco em cima. Então, essa alça a gente vai colocar em cima dessa caixa, e essa alça vazia a gente vai colocar em cima da matriz. Então aqui é bem simples de fazer a divisão.
Tu já fez divisão? Tu quer me ajudar a fazer a divisão? Encosta no outro lado. A gente vai fazer aqui por cima. Tu vai soltando aqui. Mexe. Mexe no outro lado também. Eu vou mostrar para vocês como é simples. Tu já fez divisão? Não, né? Tu é o pai? Vai ter um mestre lá para fazer a divisão. Isso. Um pouco mais de força. Isso. Um pouco mais. Agora vamos nessa parte de cá. Vou te ajudar um pouco. Isso. Coloca. Isso. Vamos repetir lá. Aqui mais um pouco. Aqui eu vou abrir, porque a gente vai precisar colocar essa alça aqui em cima. Feito isso, agora tu pode... Percebe que essa parte de cá é mais longa. A gente vai levantar. Tu pode levantar. Isso. Tá vendo que a postura está embaixo? Eu só vou virar um pouco a câmera para o pessoal ver a parte da postura. Consegue ver o resto da postura que ficou embaixo. Aí tu pode pegar, coloca essa caixa aqui em cima. Feito isso, aqui tu vai colocar essa alça aqui em cima. Vamos cobrir aqui por cima. Aí a gente vai cobrir com o plástico aqui por cima. Vamos aproveitar, colocar mais um pouco de fita. Aí tu pode fechar as caixas com fita aqui ao redor. Passa a fita por aqui. Isso. Isso, bem centrado, para que não entra vento. Hoje é um dia quente, mas tem vento, então cada temperatura que diminuir, a abelha precisa gastar energia para repor a sua temperatura. Algo parecido como a gente faz na nossa casa no inverno, quando é frio, a gente gasta energia elétrica, ou lenha, ou gás para manter o nosso ambiente aquecido. As abelhas, por sua vez, para manter seu ambiente aquecido, ela pega a energia da onde? Do mel. Então, quanto menos energia ela precisa gastar, mais mel vai sobrar no... Aqui também pode colocar. Ao redor. Então, para vocês verem como é fácil de fazer divisão. Pessoal que nunca fez divisão, consegue fazer no modelo de caixa ímpar. Padronização de caixa. No momento que vocês conseguirem padronizar suas caixas, fica muito fácil. Tu tá com quantos anos? 11 anos. A maioria do pessoal, todos mais, tem mais que 11 anos. Então, todos estão aptos a poder fazer divisão também. Sim, mas eu queria, com um enxame, eu mostrei duas técnicas de fazer divisão. Eu não queria abrir mais uma caixa para fazer aquilo ali. Então, poderia, sim, poderia. Eu não... Não. Aí nós estamos dividindo muita força. Aí nós estamos fazendo microcolônias. Que aí, para vocês terem uma ideia, pessoal que é mãe, nasce uma criança normal, tem uns cuidados. Um recém-nascido, se a gente for fazer uma microcolônia, o cuidado é muito, muito maior. Então a gente quer fazer umas coisas fáceis. Eu não posso mostrar coisas difíceis para vocês. Essa maneira aqui que eu fiz foi fazer uma divisão. Primeiro eu mostrei ela por disco e posteriormente, porque por disco eu não tiro, eu só tiro os discos e coloco tiro os discos aqui e coloco embaixo. Na divisão por alça, eu só pego essa alça, coloco em cima e pronto. Questão de quantos segundos
demorou alguns segundos. Então, a gente faz é trocar figurinhas. É pegar essa alça, colocar aqui em cima, pegar a vazia e devolver. É uma maneira muito fácil de fazer a multiplicação. 5 minutos ainda. Mas aí podia fazer mais umas 2. Eu e o meu parceiro aqui, tá louco, nós estamos 3 só. Não tá? Então eu gostaria muito de que vocês fizessem umas perguntas difíceis para mim, da maneira que vocês fazem divisão ou dificuldades que vocês passam, que eu consigo ajudar vocês. Como? Eu não sou dos vídeos, eu não tenho nem canal, eu não vejo necessidade desse momento. Não, a gente construiu um trilho assim sem os likes, mas dá certo, valeu, obrigado. Uma dúvida, a caixa esse tempo que foi feita a divisão, não vai estar no local dela agora. Ela precisa. Quanto tempo ela fica fechada? Tu pode deixar ela fechada 24 horas. Ela vai ficar naquela... Por que não mais que 24 horas? No momento da abelha, ela tem feromônios, cheiros. No momento que passar essa caixa de 24 horas, essa caixa que identifica como invasora. Então, se a gente é obrigado a abrir, eu sou bem honesto para falar, a gente faz a divisão e lá eu já abro. A abelha que não se marcar no lugar novo, ela volta, ela é aceita no lugar da caixa mãe, no lugar da velha, que é a caixa nova. Se essa caixa mãe se mapear no outro lugar, ela vai voltar para lá. Então, a gente tem 24 horas para fazer isso. Outra coisa que eu quero também falar para vocês, quantas abelhas ele matou? Quantas abelhas nós matamos? Muito fácil de fazer divisão. Então, as meliponas, que são muito mais fáceis que trigonas. Se a gente for fazer isso aqui com uma jataí, ou uma mirim, ou uma tubuna, que a gente precisava todo um equipamento, é um pouco mais complicado. Então, a manassaia é uma abelha muito fácil de fazer divisão. Claro que tem a questão dos furídeos, mas é bem prático. Eu vou falar um pouco para vocês como a gente começou. Começou isso aqui como um hobby. Um hobby, que esse hobby virou vício, que a gente vicia. Eu, pelo menos, a maioria de nós que estamos aqui, são viciados. E depois disso, virou um negocinho para que a gente tenha uma renda na nossa propriedade. Sim. Aí tu começa a alimentar e depois, cada 2 dias, um dia, aí tu vai conforme. Aqui, antes a gente abre para ver como é que tá. E já deixa marcado. Se vocês têm tempo disponível, ou vocês pegam a caixa debaixo do braço e vão revisando a colmeia, tá boa, vamos fazer divisão e vamos indo. Então a gente gosta muito de manhã, deixar caixas marcadas. E aí tu sabe que, para não ficar pipocando, perdendo tempo. Alguma prática que ela explicou, tipo assim, ou de produção, se torna mais fácil essa prática. Quem tem poucas caixas em casa... Tudo tá valendo. Do jeito... Foi a Aline que falou? A Aline é super... Fui assistido pela tag. Mas é isso aí. Show. Pode ser, só que ele tem um custo. Eu não tenho esse custo. E se tu for ver bem na prática, o mel das abelhas com ferão, ele é muito tenso, ele é muito grosso, ele tem pouca umidade. Se a gente for ver o néctar de uma planta, ele é bem mais líquido. Então eu acho sim, a parte econômica para a abelha, o xarope, água com açúcar, porções 1 para 1, é melhor. Mas está valendo, está valendo. Show de bola, é isso aí.
Então tá. Pessoal, estourou nosso tempo. Tá, foi. Valeu. Vocês não se mexam daqui que nós vamos levar o Orlando aqui e daí nós vamos entregar um brinde em nome da... Pode ser? Pode ser? Então vamos, vem pra cá, Orlando. Valeu. Pode ficar todo mundo aí. Então, Orlando, em nome da Nativas, tá? Muito obrigado por ter novamente vindo fazer o processo de multiplicação das abelhas, tá? Aí tá de pé o nosso plano pro ano que vem, nós fazer aqui, sem camisa, uma escape trigona. Pode ser uma tubuna, eu acho, né? Mas tu vai me ajudar. Não, eu ajudo. É isso aí. Mas tu tem que dar no... Pode ser? Com 2 chopp pra... Valeu, eu agradeço pela oportunidade. É isso aí. Fechou? Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade agora para perguntar com o Orlando aí. E nós vamos lá para dentro.